Boa tarde, meus alunos. Boa tarde, primeiro ano. Olha nós aqui outra vez. Chegamos para a nossa aula de número 5, nossa videoaula. Só para a gente recapitular, na aula de ontem, na quarta aula, eu estava falando para vocês o quê? Mostrando para vocês como a gente acha o valor de x. Quando eu preciso usar Bhaskara, ou quando eu posso fazer pelo processo de substituição. Faço um processo de substituição desde que eu tenha os valores de x dentro da minha função. Quando eu não tenho aquele fx ali que só está escrito x, aí você vai trabalhar Bhaskara. Certo? Ficou bem claro, né? Então, vamos nessa hoje. Hoje a gente vai tentar agilizar aqui, porque eu quero fazer muitas coisas ainda. Vejamos uma coisa. Achar o vértice. Bom, vértice, que palavrão é esse, professor? O vértice é isso daqui, ó. Eu tenho aqui a abscissa e temos quem? A ordenada. A abscissa, eixo x. Ordenada, eixo y. Então, quem que vai ser o meu vértice aqui no caso? Vou fazer assim para você poder visualizar aí. Vamos imaginar que esse cara está bem aqui, encostando no eixo x. Certo? Isso aqui é o vértice da minha parábola. É aonde a parábola começa a inverter a sua posição. Descendo, subindo, subindo, descendo. Pronto. Então aqui, nesse caso, eu vou ter o vértice. Mas eu tenho que ter uma forma para achar esse vértice. Como a gente não podia deixar passar em branco, o que eu tenho que fazer nisso daí? Então, ó, como que eu acho o vértice? O vértice é exatamente o que eu acabei de falar. É o ponto onde a curva muda o sentido. Não necessariamente o vértice toca no eixo x, certo? Várias vezes ela passa. Tanto faz com a concavidade voltada para cima, quanto com a concavidade voltada para baixo. No momento oportuno eu vou dizer quando ela toca. Aí o que nós vamos ter aqui? Observem. Vértice de x é igual a menos b sobre 2a. E vértice de y menos delta sobre 4a. Na realidade, não é um menos delta. Esse sinal é aqui, ó. Tá? Pra gente não confundir. Então, coloquei aqui. O vértice é dado, ou localizado, dado não, localizado, através da seguinte situação. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Então, aí, quando eu tenho o vértice de y, eu tenho quem? A ordenada. Ó, ordenada. Quando eu tenho o vértice de x, eu tenho o quê? Abscissa. Certo? Eu acho que isso daí a gente nem precisa ficar repetindo muito, porque nós já vimos essa parte aí em outras situações. Porém, eu quero focar esse conteúdo com vocês. Por quê? Porque nós estamos vindo para uma prova de bimestre, onde o nosso conteúdo é quem? Função polinomial do segundo grau. Pedi para vocês fazerem o quê? Vamos rever e recapitular algumas tarefas, como eu falei hoje, da tarefa 7, da atividade 7, até parte dessa apostila que eu vou tirar algumas questões, que por sinal eu estou explicando sobre elas, utilizando a mesma. E eu quero que vocês tirem boas notas, e também quero que vocês assistam às videoaulas. Não adianta, pessoal, ficar esperando, por exemplo, uma live que pode não rolar. Eu quero que vocês vão estudando, perguntando para mim, colocando lá no like lá a tua dúvida, que eu vou estar sempre olhando e verificando quais são as dúvidas para a gente colocar aqui. E vocês têm acesso. Eu sempre não estou falando com vocês no WhatsApp, então por ali a gente vai negociar
questões. Então vamos apagar aqui e vamos partir para uma resolução. Mas está tudo bem, né? Então, vamos seguir. Olha só, observa aqui, eu vou dar um exemplo prático. Deixa eu visualizar a minha questão. Pão, queijo, queijo. Tá aqui ela. Sim, achamos. Legal. Obtenha o vértice cuja lei, ou seja, cuja a função é f de x igual a quem? X ao quadrado menos 4x. Quero que achar o quê? O vértice dessa função. Primeiro passo que você vai fazer, observar a questão. Bom, eu tenho aqui uma função do segundo grau. Vamos separar elas. A igual a 1. B igual a menos 4. C igual a 0. Aí, a Andriele vira para mim e fala assim, professor, de onde o senhor tirou esse 0? Simples, Ana. Simples. Termo ax ao quadrado, termo bx, o termo c eu não tenho. Quando eu não tenho um desses dois termos, eu irei substituir por 0. Qual é o que não pode faltar em hipótese alguma? O termo ax ao quadrado. Esse é imprescindível, tem que ter. Não tem barriga me dói. Tem que ter, ponto. Senão não terei uma equação do segundo grau. Ah, e na função do primeiro grau? Não é ax mais b? Aqui é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Pronto. Vamos partir. Ele pediu o que para nós? Que eu esqueci de observar. Ele quer que achemos o quê? O vértice da minha parábola. Agora há pouco eu falei para você que para localizar o vértice, qual é a fórmula que eu vou usar? Qual? Vx. Vértice de x é igual B sobre 2A. Ah, professor, mas aí eu posso fazer já direto, que eu vou achar lá embaixo o resultado. Não, rapaz, não vai não, vai devagar. Vamos fazer as coisas com calma. Daqui a pouco eu vou mostrar que não funciona bem assim a coisa, não. Normas foram feitas para serem o quê? Cumpridas. Leis foram feitas para serem o quê? Cumpridas. Fórmulas foram feitas para ser usadas. Ah, que legal. Pô, profético esse rapaz. D vale quanto? Menos, que eu já tenho aqui, menos 4. Dividido 2, que multiplica quanto? 1. Então vamos nós. Menos com menos, mais. 4 dividido por 2 é igual a quanto? 2. Já achei um elemento do meu vértice. Qual é ele? 2. Ou seja, esse elemento do meu vértice que eu acabei de achar, quem é ele? Ele está localizado no eixo X, porque ele é a minha abscissa. Certo? Agora eu vou ter que achar quem? O outro par desse rapaz aí, ou o par dele. Vértice de y é igual, fórmula, menos delta 4A. Igual. Aí vem o detalhe da coisa. Eu ainda não achei delta. Então nós vamos ter que localizar o valor de quem? De delta. Aqui foi mamão com açúcar. Eu só o quê? Substituí e joguei dentro da minha fórmula para achar o vértice. Nesse caso, que não tenho delta, você tem que fazer o quê?
desenvolver delta. Como que eu vou desenvolver delta? Estou falando de delta, somente delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Veja o detalhe, eu estou falando que nós vamos trabalhar apenas delta. Não estou trabalhando Bhaskara, só estou trabalhando o miolo do delta. Ali, aquela parte dentro da raiz. Então, ó, B é quanto? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 que multiplica quanto? Que multiplica 1. Que multiplica quanto? 0. Certo até aí? Tudo bem? Está entendendo até aí? Precisa de maiores explicações? Não, né? Então tá. Vamos seguir a situação. Olhando direitinho, eu vou ter o quê? Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Então, delta é quanto? 16. Ué, professor, vou tirar a raiz dali agora? Não, não. Eu só quero delta, só delta. Eu não quero o resultado de delta. Eu quero só delta. Delta é assim. Delta é um triângulo, não é um retângulo. Ok? Então, nós seguimos. A fórmula quem era para achar a ordenada? Vértice de y, que é igual menos delta sobre 4a. Vamos ver se dá para fazer esse cantinho aqui. Vértice de y é igual menos 16, 4, que multiplica quanto? 1. Ok? Vértice de y é igual 16 dividido por 4. 4. Negativo. Ó, negativo. Negativo. Por que aqui foi positivo? Porque o menos 4 estava dentro do parênteses. Menos com menos é mais. De onde que era o menos 4? Porque B era menos 4. Certo? Por isso, essa situação aqui. Sendo assim, qual vai ser o nosso par ordenado? Qual vai ser o par para a minha parábola? Qual vai ser mesmo? Então, o vértice vai ser quanto? 2 e quanto? Menos 4. Aí, o Cauã vira para mim e fala assim, professor, só uma perguntinha para o senhor. Diga, aluno. E se eu quisesse colocar menos 4 e 2? Aí eu ia te dar a resposta assim, alunos. Não. Não, não. Porque aqui é x e aqui é y. A sequência é esta. Aqui eu não achei x primeiro e aqui eu não achei y primeiro. Ah, mas se eu quisesse fazer aqui primeiro, você também não ia fazer. Por que você não iria fazer? Porque eu tinha que localizar delta. Então não ia adiantar nada. A sequência é essa. Achar quem? A abscissa primeiro. E depois achar quem? A ordenada. Ok? Alguma dúvida aí? João Gabriel? Maria Eduarda? Pedro? E aí, João Gabriel? Anotou? Entendeu o jogo de sinais? Eu quero que vocês mostrem para mim que estão entendendo. Ah, professor, mas só está dando uma videoaula, como é que eu vou mostrar? Escreva lá na like das minhas videoaulas. Professor, por favor, gostaria que o senhor reexplicasse numa outra aula. Isso. Vejam bem,
Eu comecei a aula aqui revisando o que eu falei ontem, na videoaula de ontem. Tá, então vou deixar vocês tirar a foto aí, vamos partir. Ah, professor, tem outra maneira? Tem, mas na hora certa a gente vai explicando. Tá bom? Pra gente fazer o quê? Não ter problemas. Certo? Não quero ninguém tendo problema para resolver as minhas funções. As minhas não, da matemática. Ok? Vamos ver aqui. Pronto, posso apagar? Pode? Eita. Aí, vou apagar aqui porque a aluna ali me fez uma pergunta. Professor, essa é a pergunta dela. E se eu quisesse montar o gráfico? Aí eu iria te falar assim, aluna, toda vez que a gente vai pedir para montar um gráfico, o teu primeiro passo é fazer aquilo que determinados alunos no início da minha função do primeiro grau me perturbaram tanto que eles não sabiam de onde eu tirava aqueles valores. Sabia. Fazia de conta que eu não sabia. Eu fazia de conta que eu era bobo. Eu sempre falei para vocês fazerem o seguinte, adotar alguns valores. Então vamos lá. X, Y. Vou colocar aqui 2, 1, 0, menos 1, menos 2. E agora? Você vai ter que desenvolver. Como que você vai desenvolver? Moleza para nós, moleza para nós. Você vai pegar aquela nossa função, que era qual? F de x igual x ao quadrado menos 4x. Se eu não estou enganado. Não estou não. Então o que você vai fazer? Eu já não te dei os valores de x aqui? Você vai substituir, nesse caso, aqui dentro. Aí, o Pedro vira para mim e fala assim, professor, não entendi uma coisa. O senhor falou que, falei que o quê? Eu falei que, se eu não tiver os valores de x, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar Bhaskara. Porém, aqui eu tenho os valores para x. Mas, professor, de onde o senhor tirou esses valores? Esses valores são aleatórios. A gente trabalha geralmente assim, 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Para facilitar a vida de todo mundo, que vai dar um esboço da minha parábola numa boa. Então, olha só. Te dei o valor de x. Você vai substituir aqui, ó. Para ficar legal, você faz assim, ó. 2 igual 2 ao quadrado menos 4, que multiplica quanto? 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Logo, 4 menos 8, menos 4. Lembrou alguma coisa aí? Lembrou? Lembrou exatamente o que eu fiz aí agora há pouco. Mas você vai me perguntar, mas professor, o senhor está mostrando aqui de uma maneira e agora há pouco o senhor explicou de outra. Não, aluno. Lá eu não tinha o valor de quem? De x. Aqui eu tenho. Não é chutômetro não, tá? Ali eu estava descobrindo o que também? O par ordenado do meu vértice. Certo? Então olha só. O outro, F1 igual a quanto? 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 1. 1 menos 4 menos 3. Então já tem um outro par ordenado, que vai ser quem? 1 e menos 3. O outro, f de x
igual a zero. Aqui. 0 ao quadrado menos 4 que multiplica zero. Deu? Zero. Então aqui vai ser o quê? Zero. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Nós estamos criando os respectivos pares ordenados. Lembram do plano cartesiano? Eu vou fazer um plano cartesiano aqui e vou pontuar esses valores ali dentro. Aqui, f menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 que multiplica menos 1. 1 ao quadrado, 1. Vezes menos 4 vezes menos 1. Mais 5. Mais 4. Que vai ser igual a 5. Menos com menos, mais. Ó, aluno, presta atenção na aula, rapaz. Depois você vai ficar aí perdido. Então, menos 1 e 5. Legal? Finalmente, f menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica menos 2. 4 menos mais 8. Não é isso? 10. Então, meu par ordenado aqui é menos 2 e 10. Tranquilo? Conseguiu entender o que eu falei? Belezinha? Pode anotar aí que eu vou usar aqui. Tá, beleza, né? Então tá bom. Agora nós vamos fazer o quê? O esboço da minha parábola. Quando eu falo esboço, é colocar dentro do gráfico. Porque os valores da minha parábola você já achou. Então, olha lá. Eixo Y e eixo X. X eu tenho o quê? 2 e 1. 1 e 2. 0. Menos 1. Menos 2. Y eu vou ter o quê? 5 e 10. Para baixo, vou ter quem? Menos 3, menos 4. Legal? Agora você faz o par. Aqui é 1 e aqui é 2. 2 e menos 4. 2 e menos 4. 1 e menos 3. 0 e 0. Menos 1 e 5. Menos 2 e 10. Ok? E agora? Digamos que aqui eu tivesse 3. Aqui, fosse substituir. Ficaria 3 ao quadrado menos 4 que multiplica 3. 12, daria 3. Certo? Aí ficaria o quê? 3, 12 menos 9, 3. Daria 3 e 3. Menos 3, aliás. 3 e menos 3. Aqui. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que a nossa parábola, com aquela perfeição de Pitágoras, de Leonardo, ficasse assim. Vamos na moral da história. Quem era o vértice que eu fiz aquela hora? O vértice era quem? 2 e menos 4. O que é o vértice?
é exatamente o ponto onde a minha parábola muda a sua curva. Tá? Aqui eu coloquei mais um para facilitar a nossa curva. Viu que perfeição? Tá perfeito, não tá? Por isso que eu gosto de vocês. Vocês sempre concordam comigo. Não sei porquê, mas concordam. Vamos ver a outra. Dúvida? Já apagaram? Não? Vamos ver se eu posso usar essa mesma aqui para fazer essa situação de crescente e decrescente. Pá, 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 pá. Tá. Vamos ver aqui. Posso apagar? Pode, né? Mas aqui pelo menos eu vou apagar, tá? Para mim usar essa parte aqui. Pergunto a vocês. Qual é o intervalo dele aqui? Ele é um intervalo crescente e decrescente. Então tá bom. Decrescente e crescente. Decrescente e crescente. Ok? Ótimo. Qual seria o intervalo crescente? Quanto? Aonde o vértice começou? No 2, não foi? Então eu teria aqui o intervalo que se representa assim, 2, mais quem? Mais infinito. Aberto. Certo? Aí você vai falar para mim, mas aberto o quê, professor? Mais infinito significa dizer que é o quê? A perder de vista. E aqui? Então aquele é o quê? Esse lado? Crescente. E o meu decrescente seria como? Vamos ver se você sabe. Ah, seria a mesma coisa, professor. Aí eu perguntaria para você, você tem certeza disso? Você tem certeza que ele seria desse jeito? Hein? Não. É ou não é? Se eu quisesse colocar o espaço decrescente, ele ficaria assim, ó. Menos infinito, e ele parou onde? No menos 4. Esse é quem? Decrescente. Aqui está o crescente, 2 mais infinito, e aqui está o decrescente, menos infinito, parou em quem? No menos 4. Então tá aqui. Certo? Agora, se eu quisesse fazer ela ficar mais bonitinha, assim, mais bonitinha, poderia fazer assim, ó. O intervalo ficaria como? Menos infinito, certo? Menos 4, menor do que 0, que é menor do que quem? Do que quem? 2 mais infinito. Aqui seria a perfeição da minha resposta. Ou, se você preferisse, ficaria só assim, ó, menos 4 e 2. Mas o ideal é você demonstrar o que você fez. Só demonstrando o decrescente. Está aqui, menos infinito, menos 4. Só mostrando o lado crescente.